Olá, amigos contabilistas, eu sou o professor Márcio Balducci e hoje elaboraremos um vídeo sobre diversos assuntos, especificamente sobre empresas que são imunes ou isentas. Peço a liberdade para hoje ter diversas legislações que foram pesquisadas a respeito do conceito de imunidade nas empresas e o conceito de isenção. Então peço a liberdade para fazer algumas leituras para ver se vocês entendem aí do jeito que eu entendi que a pesquisa foi árdua. Com relação à imunidade, onde tratamos sobre empresas imunes ou atividades imunes, uma coisa que tem que ficar clara para vocês que a imunidade é somente a impostos, somente. Trata lá no artigo 150 da Constituição Federal, lá no inciso 6º. É vedado, no artigo 150, é vedado à União, Estado, Distrito Federal ou os municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço um dos outros. Aí já vem a questão da imunidade. Impostos, é vedado instituir impostos sobre templos de qualquer culto. É vedado instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de uma lei específica. E também fica imune os livros, instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. As vedações de que trata o inciso 6º, alíneas B e C, que é templos de qualquer culto e patrimônio e renda sobre partido político, fundações, entidades sindicais, compreendem somente o patrimônio. Então é imposto sobre patrimônio, exemplo, IPTU, ITBI, IPVA, a renda. Então, imposto de renda, a empresa, a entidade fica imune, e a serviços, que aí cabe o ISS, ou em alguns casos o próprio ICMS com relação ao serviço de transporte, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas relacionadas. Então só vai ficar imune a esses impostos se você tiver vinculado, a receita estiver vinculada à sua atividade para que a empresa foi criada. Então essa é a questão da imunidade. Aí você vem na lei 9.532 de 97, ela trata também um pouco sobre imunidade. Lá no artigo 12 fala que, para efeito do artigo 150 da Constituição, considera-se imune as instituições de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral em caráter complementar às atividades do Estado. E essas empresas têm que ser sem fins lucrativos para poder gozar da imunidade. Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. Então, se eu sou uma empresa imune, uma entidade de educação ou de assistência social, e aplico esse dinheiro em uma aplicação financeira em um banco privado, e eu aufiro rendimento, sobre aquele rendimento ela não é imune do imposto de renda. Para o gozo da imunidade, as instituições estão obrigadas a atender alguns requisitos, tais como não remunerar por qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados, aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento do seu objetivo social. Então, tudo que você tiver de renda é para aplicar na
na atividade fim dessa empresa ou dessa instituição que será imune. Manter a escrituração completa de suas receitas e despesas, aí cabe aí a contabilidade para nós. Conservar em boa ordem os documentos por 5 anos, isso é uma praxe para qualquer empresa. Apresentar anualmente a declaração de rendimento, então é uma outra obrigação para ser imune. E recolher os tributos retidos, bem como assim cumprir obrigações acessórias. Lembra, a retenção de tributo cabe ao recolhimento como responsável à entidade e não como contribuinte, então não tem essa imunidade. E considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit ou lucratividade, no caso da entidade, superávit em suas contas, ou caso apresente em determinado exercício, que tomara que tenha sempre, destine-se, referindo o resultado integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Então, uma entidade sem fins lucrativos, uma empresa ou uma entidade imune, tudo que ela tenha de receita menos todas as suas despesas, se caso sobre no final, no superávit, todo esse superávit não é para ser distribuído ou dado a alguém, é para ser revertido à entidade ou à sua atividade fim, ao seu objeto social. Né? Sobre isso, dando um conceito, e como fica a tributação dessas empresas. Né? Nós temos a imunidade e agora na mesma lei 9.532 trata no artigo 15 sobre as empresas isentas. Considera-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinem também sem fins lucrativos. Então a empresa ou a instituição, para ser isenta, deve também ter a prerrogativa de ser sem fins lucrativos, sem o objetivo de lucro. E a isenção aplica-se exclusivamente em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido. Então nós vimos que na empresa imune só tratamos do imposto de renda, imposto sobre a renda, sobre patrimônio e sobre o serviço para as empresas imunes. E para a empresa isenta abrange duas situações: o imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. E não estão abrangidas pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos de capital oferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável. Então, a mesma situação ocorreu nas imunes, ocorre aqui também. Meu objetivo não é aplicar e ter rendimento, tem que aplicar esse dinheiro dentro da minha atividade sim. Fim. Então essas são as empresas, os tipos de empresas que são isentos. Então tratamos do imposto de renda, então tanto para imune quanto para isento, o imposto de renda não se paga. No caso da imune, paga-se a contribuição social, mas na isento não paga. E sobre o PIS? O PIS é bem simples. A medida provisória 2158, lá de 2001, ela traz em seu artigo 13 o seguinte: a contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, na folha de pagamento, a alíquota de 1% para as seguintes entidades: templos de qualquer culto, partido político, lembra que eles são imunes, são abrangidos pela imunidade, então tem que pagar 1%. Instituição de educação e de assistência social, instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e associações, ou seja, aquelas isentas daquela lei 9.532 que a gente acabou de falar. Então todas essas serão tributadas pelo PIS, a alíquota de 1% sobre a folha de pagamento, não sendo abrangida sobre o faturamento. Tem até uma instrução normativa 247 de 2002, em seu artigo 47, que trata que as empresas imunes e isentas que são tributadas pela folha de pagamento não são abrangidas do PIS pelo faturamento. Então matou. PIS, folha de pagamento tanto para imune quanto para isento. Só que aí vem com relação a COFINS.
A COFINS trata, no artigo 14 da mesma MP 2158/35 de 2001, que em relação são isentas da COFINS as receitas. Então, são isentas da COFINS as receitas relativas às atividades próprias das entidades que trata o artigo 13. Então, se eu sou uma entidade sem fins lucrativos e tenho um objetivo de educação ou uma associação ou de recreação, toda essa receita será isenta do PIS, desde que eu cumpra com o meu objetivo social, a receita seja do meu objetivo social. Então, tanto para imunes quanto isentas, será isento de pagamento da COFINS, desde que seja com a minha atividade sim, a receita seja vinculada à minha atividade fim. E quando eu tenho a receita que não é da minha atividade fim, exemplo, eu tenho uma instituição educacional e eu presto serviço educacional, contudo eu tenho uma sala lá próxima que aquela sala é alugada para outra finalidade, para um salão de beleza, uma empresa de viagem, ou o que quer que seja, de uma empresa de xerox que vai lá fazer o trabalho lá dentro. Aquela receita que não faz parte da minha atividade educacional terá que ser tributada da COFINS. E como ela será tributada? Também trago para vocês a Lei 10.833 de 2003, que trata que permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS vigentes anteriores a essa lei de 2003, que era o regime cumulativo da Lei 9.718, que permanecem as pessoas jurídicas imunes a impostos. Ou seja, quem é imune a imposto, naquele conceito de imunidade para imposto, permanece na alíquota de 3% nas receitas que derivam fora da minha atividade fim social. E permanece nessa Lei 10.833 a alíquota de 7,6% para COFINS, as receitas que não fazem parte da minha atividade social. Então aí a gente matou imposto de renda desde o início, contribuição social para imune ela é tributada e para isenta não é, o PIS é sobre a folha de pagamento, a COFINS a gente já viu que são isentas, exceção dada é o caso das receitas que não são da minha atividade fim. Aí eu deixo só um parênteses que a única exceção, lá no artigo 195 da Constituição Federal, trata que as empresas imunes de assistência social também ficam isentas do pagamento da contribuição social para a Seguridade Social, que aí abrange a contribuição social sobre o lucro líquido, mas somente as empresas beneficentes de assistência social, somente essas. Enfim, foi um vídeo mais para trazer qual a tributação de uma empresa intitulada como imune ou como isenta. Então nós vimos a tributação do imposto de renda, da contribuição social, do PIS, da COFINS e também parte do ISS. Mas eu recomendo que para ISS e para ICMS, até propriamente para o IPI, eu recomendo que vocês façam um estudo mais aprofundado, pois como o ICMS e o ISS são tributos específicos de cada estado do nosso Brasil e município, pior ainda, mais de 5.500 municípios, eu recomendo que vocês peguem o decreto que é o regulamento do ICMS de cada estado e analisem, porque provavelmente tenha produtos que sejam isentos da tributação do ISS, bem como deve ter serviços que também são isentos de sua tributação, base que você tem a Lei Complementar 116, que dá para ter uma base sobre o que não tem a tributação do ISS. Se tiverem pergunta, façam uma pergunta aí no nosso canal no YouTube, Márcio Balducci, se inscrevam. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.